Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui atendendo pedidos, tá? Das minhas irmãs do grupo da leitura da palavra. Hoje nós concluímos o livro de Josué e elas me pediram para fazer uma reflexão, falar um pouco sobre a trajetória, sobre a vida de Josué. Eu estou aqui hoje para trazer alguma reflexão para vocês com relação a esse homem de Deus que está descrito, né? Tanto fala nele no livro de Deuteronômio, mas também no seu próprio livro, Josué. Bom, Josué, ele foi um homem que acompanhou, né, Moisés em toda a sua trajetória, desde a saída do Egito, onde Moisés tirou o povo, né, que estava escravizado, o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Então, Josué acompanhou os feitos de Moisés, né? E a palavra do Senhor fala que Josué, inclusive, era auxiliar de Moisés. Ele auxiliava Moisés quando Moisés ia até a tenda para falar com Deus. Ele foi um dos homens que foi indicado por Moisés para conhecer a terra prometida. E foi somente Josué e Calebe que descreveram a terra como uma terra muito boa e que seria possível o povo de Israel conquistar aquela terra, porque os demais homens que foram com ele colocou muito empecilho, né? Acreditaram que não podiam conquistar aquela terra. Mas Josué não, Josué sempre foi confiante e sabia das promessas de Deus e confiava nessas promessas de Deus. Josué era soldado, era servo de Moisés, ele acompanhava Moisés em tudo. E quando Moisés percebeu que já estava chegando a hora, né, da sua morte, ele conversou com Josué e falou que Josué seria o seu sucessor, que continuaria a sua trajetória de levar o povo até a terra prometida, como Deus tinha falado. E quando Moisés veio a falecer, o próprio Deus falou com Josué. E Deus falou palavras tão lindas e incentivadoras e poderosas para Josué. Deus falou para Josué que estaria com ele, como esteve com Moisés, que ele não precisava se preocupar. Deus ainda falou que onde Josué colocasse os pés, ele conquistaria aquele lugar. Deus ainda falou para Josué não desanimar, ter bom ânimo e prosseguir. E Josué confiou em todas as palavras que foram ditas a ele no primeiro capítulo, né, do livro de Josué. Palavras de promessas maravilhosas que Deus fez para Josué. E ele realmente conseguiu, ele persistiu, ele liderou um povo. Não era um povo pequeno, era uma multidão muito grande. O povo de Israel era muito numeroso, era um povo muito numeroso, e Josué conseguiu levar aquele povo. E Josué, ele foi um homem também que através dele alguns milagres aconteceram. Não foi só com Moisés, né? Moisés conseguiu atravessar o povo no Mar Vermelho em seco. Deus, quando Moisés estava levando o povo no deserto, Deus colocou uma coluna de fogo, colocou uma nuvem, chovia maná do céu, cordonizas. Então Josué presenciou tudo isso. Mas quando Josué também começou a liderar o povo, os milagres também continuaram acontecendo, né, para aquele povo. E Josué teve uma ocasião que ele pediu para que o sol parasse. E o sol parou. Imagine vocês. O sol parou, como Josué havia pedido ao Senhor. Josué venceu guerras, conquistou nações. Josué também levou o povo a atravessar o Rio Jordão em seco. O Rio Jordão foi também aberto e o povo passou em seco, ali, liderado por Josué. Então Josué também viveu os milagres. Através da vida dele, Deus manifestou milagres também para aquele povo de Israel. E todas as vezes que Josué
ouvia a voz de Deus e levava o povo para conquistar alguma terra, o povo saía vitorioso daquele lugar. Então Josué foi um homem íntegro, um homem que temente a Deus. Em momento nenhum Josué questionou qualquer determinação de Deus. Todas as vezes que Deus falava para ele, vai e conquiste aquele lugar, Josué não questionava, Josué ia e seguia tudo que Deus falava para ele. Então ele sempre foi ouvinte e obediente ao que Deus determinava. E conquistou, Jericó. E foi muito interessante a conquista de Jericó, porque Deus falou nos mínimos detalhes como que deveria ser feito. Falou que os sacerdotes deveriam rodear os muros de Jericó, em volta do muro de Jericó por 7 dias, tocando as trombetas, rodeando o muro todos os dias. E Deus falou que no 7º dia eles tocariam as trombetas e todo o povo de Israel gritaria em alto e bom som. E isso aconteceu conforme todos obedeceram ao que Deus havia falado. E quando chegou no 7º dia e que todo aquele povo começou a gritar, e os sacerdotes tocaram a trombeta, os muros de Jericó caíram por terra. E Josué levou aquele povo, o povo de Israel, a conquistar aquela cidade, a conquistar aquela nação. Então ele foi um líder presente, um líder que sabia o que fazer, porque ele obedecia a tudo que Deus falava, obedecia a tudo que Deus ordenava a ele. Então Josué foi um homem abençoado desde o início da sua vida. Quando ele saiu do Egito, a palavra do Senhor fala que ele tinha mais ou menos 40 anos. E ele faleceu, veio a morrer, depois que todo o povo conquistou tudo que Deus havia prometido que eles conquistariam, depois de ter feito toda a divisão das terras entre os povos, entre a nação de Israel, que foi dividido pelas tribos, as 12 tribos, então todos eles receberam a sua herança, receberam aquilo que Deus havia prometido, cada um tomou posse da sua terra. Depois que Josué conseguiu dividir toda a terra, todas as conquistas com o povo de Israel, e Josué chamou o povo e falou assim: agora vocês vão escolher, vocês vão querer seguir a esse Deus, ao nosso Deus que nos trouxe até aqui, ou vocês vão querer seguir os deuses que existem por aí, Deus feitos pelas mãos humanas? E naquele momento todo o povo falou: nós vamos seguir o nosso Deus, aquele Deus que nos deu a vitória, aquele Deus que nos permitiu conquistar essas terras, conquistar nações. É esse Deus que nós vamos seguir. Então Josué fez uma aliança com o povo naquele momento e todos seguiram ao Senhor, decidiram seguir aos mandamentos e obedecer aos mandamentos do Senhor. Então Josué foi e faleceu com 110 anos, mas deixou uma trajetória e deixou uma história de ânimo, de coragem. Josué foi um homem corajoso. Deus falou para ele: tenha coragem, Josué, porque eu estou contigo. E ele confiou nisso. Então Josué foi um homem corajoso, foi um homem temente, obediente. Então é isso que ele tem a nos ensinar no dia de hoje. Nós podemos aprender o que com Josué? Nós podemos aprender que nós podemos confiar nas promessas de Deus para nossas vidas. Deus fez uma promessa lá para Abraão, para Isaac, para Jacó. O povo foi escravizado, mas Deus ouviu o clamor daquele povo e se recordou da promessa que ele havia feito. E escolheu Moisés para liderar esse povo. E quando Moisés veio a faltar, Josué conseguiu conquistar a terra prometida, juntamente com todo o povo de Israel, porque Deus estava com ele. Em momento nenhum Josué abandonou Deus e desistiu da sua missão. Ele cumpriu muito bem a sua missão de liderar aquele povo, aquele numeroso povo. Então que nós venhamos a ter ânimo, como Josué teve, que nós venhamos a prevalecer, a continuar, a marchar, mas principalmente, o que eu acho mais interessante em Josué é ouvir Deus.
Ele ouvia tudo que Deus falava, todos os detalhes que Deus descrevia que ele deveria seguir. E ele sempre obedeceu. Sempre obedeceu. Que nós venhamos também a ser obedientes a palavras do Senhor. E que nós vamos conquistar, sim, as promessas de Deus para nossas vidas. Que nós sejamos corajosos, fortes, determinados, pacientes. Porque Josué teve que ser paciente também. Teve que ser líder de pulso, ter pulso firme, mas também paciente e bondoso, misericordioso e animado, confiante no Senhor, pois ele nunca desistiu, ele sempre acreditou nas promessas de Deus para ele. Então que nós tenhamos também essa coragem, essa confiança, que nós podemos manter a nossa fé firme nas promessas do Senhor, porque ele tem nos prometido também uma terra prometida, um lugar no céu, uma morada no céu. Quando Jesus subiu, depois dele ter sido morto e ressuscitado, ele subiu aos céus e falou que iria preparar lugar para nós, para aqueles que o seguissem, para aqueles que crescem nele, para os salvos em Cristo. Nós teremos uma morada eterna, é a nossa terra prometida. Que nós venhamos a confiar nisso e permanecer, prevalecer até o fim, firmes nas promessas do Senhor. Que sejamos corajosos. Então, fique bem, fique com Deus.